Vamos resolver então aqui a questão 123, né, no capítulo 34 do livro do Halliday, oitava edição, certo? Essa questão ela pede para a gente provar que quando eu girar um espelho plano de alfa, o ângulo de reflexão vai ser girado de 2 alfa, ou seja, se eu tinha para cada alfa que eu gire, né, do meu espelho plano, o meu raio refletido ele vai ser girado ali, né, de 2 alfa. Então como é que a gente faz para provar isso? A gente vai ter que fazer alguns desenhos aqui e tentar visualizar os ângulos, ok? Então veja só, eu tenho para um espelho plano que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, certo? Ou seja, se o ângulo de incidência é θ, o ângulo de reflexão também é θ. E é sempre em relação à normal, tá? Isso é importante. Sempre em relação à normal. A normal é essa reta aqui, né? A normal ao espelho, tá? Então, eu vou pegar esse mesmo espelho aqui com a normal, tá? Copiar e vou colar aqui, ó, ao lado e vou rotacionar ele um pouco, tá? Rotacionar ele um pouco. E aí eu vou desenhar aqui a minha reta vertical, né, que representa a posição aqui do espelho em que o espelho estava antes, tá? Então essa aqui seria mais ou menos aqui a reta vertical. Isso é a posição em que o espelho estava antes, certo? Então isso aqui, a reta vermelha aí é onde o espelho estava antes. Então, como é que vai ficar isso agora? Veja, eu tenho que pegar o mesmo raio incidente, ou seja, o raio incidente ele vai vir do mesmo local, né? Então, eu vou só copiar ele aqui e colar, tá? Ou seja, ele foi do mesmo local. Aí veja, se eu girei, né? Se eu girei o meu espelho de alfa, a sua normal também foi girada de alfa, né? Veja, eu fiz um giro aqui de alfa nesse espelho. Ele girou alfa. Então a normal também ganhou alfa, certo? Ela ganhou uma rotação de alfa também. Então, se antes o ângulo de incidência era θ, agora ele passa a ser, esse ângulo de incidência, ele passa a ser θ mais alfa. Ok? Ele passa a ser θ mais alfa. E a regra continua a mesma aqui do espelho plano. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Então, deixa eu desenhar aqui outro raio, que seria o raio, acho que é um pouco mais aberto, o raio refletido. Então, esse ângulo aqui também é θ mais alfa. Ok? Então, veja só. Qual era antes, né? Veja, perceba uma coisa aqui. Perceba uma coisa. O ângulo, o ângulo do raio incidente, né, não mudou. O ângulo do raio incidente não, assim, o raio incidente ele vem da mesma posição. Mudou o ângulo de incidência, mudou, porque o ângulo de incidência é em relação à normal, tá? Mas esses raios aqui, eles estão vindo, ó, do mesmo canto. Esses raios eles estão vindo do mesmo canto. Então veja, se antes, né, quando o espelho não estava rotacionado ainda, o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido era 2θ, não é? 2θ aqui. 1θ, 2θ. Não é isso? Agora, o raio, o ângulo, né, entre o raio incidente e o raio refletido, agora passa a ser 2 vezes θ mais alfa. Ok?
Então, aqui já dá pra gente ver o que mudou. Porque 2 vezes θ mais alfa é 2θ mais 2 alfa. Então, qual que é a diferença entre esses dois caras aqui? Entre o 2θ e o 2θ mais alfa? É justamente o 2 alfa. Ou seja, realmente, né, quando a gente rotaciona um espelho de alfa, o raio refletido ele vai ser rotacionado de 2 alfa, tá? Supondo que o raio incidente ele vem do mesmo ponto, certo? Ele vem do mesmo ponto, do mesmo local com a mesma angulação, tá? Ele só não atinge o espelho com a mesma angulação, mas ele tem a mesma angulação em relação à vertical, certo? O raio incidente nos dois casos aí, né, tanto para o espelho rotacionado como para o espelho não rotacionado, ele tem a mesma angulação com a vertical. Ele tem que ter, né, a mesma angulação com a vertical. E a gente só está analisando aqui o que muda com o raio refletido, tá? O que muda com o raio refletido. Então, o raio refletido realmente ele ganha aí, né, esse ângulo aí de 2 alfa, ok?